Em nossa entrevista de hoje, recebemos Pedro Afonso Gomes, economista pós-graduado em mercado de capitais, direito empresarial e estratégias empresariais, ex-coordenador da Comissão de Perícia e Arbitragem, conselheiro e presidente do Corecon SP, diretor vice-presidente de comunicação e atual presidente, até 2020, do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, Sindicom, para falar sobre o tema Perspectivas Econômicas para 2019. Seja bem-vindo, Pedro. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Liz, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que pode mudar para os empresários e funcionários com a reforma da Previdência que está na agenda do Congresso agora para 2019? Ainda nós não temos um modelo exato de como será essa Previdência, porque a gente está ouvindo no rádio, televisão, jornal, que há muitos conflitos, ou seja, grupos de pressão que estão fazendo o possível para não ser abrangidos por uma reforma que vai prejudicar os seus direitos, seus supostos direitos. Mas o que a gente pode dizer de modo geral é que a reforma da Previdência é essencial neste momento, porque os gastos públicos, em que a Previdência é um item muito importante, estão bem acima da capacidade que o Brasil tem de gerar riquezas e renda durante muitos anos. Então, quando a gente tem uma Previdência descontrolada, ou seja, gastos governamentais descontrolados, isso acaba prejudicando por demais a economia. Porque apenas um item de economia, de teoria econômica que não vai cansar ninguém, é para dizer o seguinte: cada R$1 que o governo injeta na economia, grosso modo, ele tem um retorno para a sociedade de R$5. Isso é uma conta muito antiga, é um número muito antigo. Toda vez que o governo não tem capacidade de investir, esse R$1 não sai do governo para a sociedade. Por isso ele não circula e por isso ele não propicia a geração de riqueza. Então esse é o grande problema do déficit público, quando o governo não investe. E aí vem o quê? Não é só a reforma, mas a reforma vai fazer com que empresários e trabalhadores tenham possibilidade de uma renda maior no curto prazo e com isso a economia começa a girar e girando todos acabam ganhando de alguma forma, seja através de uma maior riqueza, de uma acumulação de riqueza, seja de uma renda que dê a sustentação. Então esse é o primeiro ponto significativo do ganho para os empresários, que é, grosso modo, é isto. Você acha que esse vai ser o grande impacto para a sociedade brasileira no geral? Será, não é só isto. Na verdade, esse é um dos itens fundamentais, é que o governo tente acertar os seus gastos e que, especialmente, acerte o alvo. Como eu digo, acertar o alvo significa tirar de quem realmente tem. Sim. Nós, na verdade, sempre acabamos, ou o governo, de um modo geral, acaba tirando de quem não pode pagar mais, que é a pessoa que trabalha e tal. Infelizmente, ainda as instituições financeiras não estão sendo atingidas, mas é notícia que o governo vai taxar mais as instituições financeiras, que são aquelas que têm um maior poder de contribuir com a sociedade, já que ganham tanto, né? Sim. Mas, de qualquer forma, é essencial, sim, não é a única coisa, porque o essencial para a economia girar é o investimento, e para ter investimento precisa ter confiança, e a reforma da Previdência ajuda a ter confiança, eu digo a confiança dos trabalhadores, dos empresários, dos financiadores, dos investidores. Se sentirem seguros, né? Isso, de que investindo eles vão ter um retorno. Exatamente. E ao mesmo tempo, esse retorno de alguma forma passa pela renda, ou seja, precisa ter trabalho, as pessoas precisam ter renda para que possam gastar, e gastando realimenta a economia. É basicamente isso. Então a reforma da Previdência entra nesse circuito. O impacto da Previdência na vida dos empresários, dos autônomos e trabalhadores que estão empregados? Certamente o empreendedor, o pequeno empreendedor, o empresário, né, que não tem assim uma grande empresa, ele vive muito semelhantemente a um trabalhador. Parece que não, mas ele trabalha muito e ele vive, ele depende muito do empenho que é dado pelo governo ou por outros agentes, né, na geração de riqueza, de renda.
Então, depende das grandes empresas, tal. Então, acho que a própria reforma da Previdência vai ajudá-lo no sentido de permitir especialmente que ele contrate pessoas com um custo um pouquinho menor, que as pessoas tenham essa renda, que ele tenha um planejamento melhor. Hoje, infelizmente, no Brasil, o empresário não faz planejamento para mais que um mês. Sim. Porque ele não tem certeza do que vai ocorrer daqui a um mês, ele precisa depender só dos pedidos que tem em carteira. Alguns, é claro que não é exatamente isso, e as grandes empresas acabam dominando em certo sentido, porque elas impõem. Então, dando um exemplo, na indústria automobilística, as grandes empresas já disseram que só vão começar a mudar o perfil de pedidos em 2022, nós estamos falando de 3 anos. 3 anos. Elas comandam, então elas têm esse poder, enquanto que o pequeno empresário tem que se subordinar um pouco a isso, né? Eu entendo. E também ele precisa se sentir mais estimulado, eu acho também, né? Para ter essa coragem, encorajado e acreditar. O fundamental é você sempre acreditar. Eu trabalho na minha vida já há muitos anos, desde que trabalhei em banco, mas depois como autônomo, com empresa de consultoria. A minha consultoria já atendeu mais de 1.500 empresas. Uma pergunta que sempre o empresário faz: eu não estou fazendo papel de bobo ao trabalhar, ao investir o meu patrimônio, enquanto que se eu estivesse com esse mesmo dinheiro, né, em vez de investir, eu estivesse num banco, eu não estaria mais tranquilo, só com rendimento de banco, só com aquilo? Será que não? Na verdade não, se ele trabalhar bem, é evidente que ele ganha mais, normal, mas é claro que o risco é grande. Então, atribuir ao empresário, que eu lhe diria, dentro do Brasil, eu sempre digo isso, tanto para trabalhadores quanto para empresários, o empresário no Brasil é também um herói. Com toda certeza. Herói naquele sentido de que é uma pessoa que poderia estar acomodado, poderia tirar de lado a sua responsabilidade social e deixa o dinheiro no banco e acaba, não tem emprego, não tem mais nada. Não, ele, ao contrário, vai lá e muitas vezes, essa é a minha experiência, os pequenos e médios empresários se preocupam extremamente com seus funcionários. Sim. E vão atrás de buscar o melhor que ele pode dar. Às vezes ele não consegue, mas que ele busca. Não há pequeno e médio empresário que não seja sensível à questão social, até porque normalmente ele está numa comunidade pequena que também ele acaba fazendo parte de alguma forma, né? Mas sempre o pequeno quer fazer tudo certinho, né? Sim. E é preciso muita coragem num cenário tão incerto nosso, isso, né? Politicamente, financeiramente, e realmente são bastante corajosos. As reformas trabalhistas geraram o efeito desejado? Você acha que foi eficiente? Eu não estou vendo ainda grandes repercussões, não. Eu não estou. Eu, pelo menos dos dados que eu tenho, não. Porque a ideia da reforma trabalhista era propiciar mais empregos, né? E o que eu estou vendo é que está se transformando empregos que seriam mais estáveis na situação anterior por empregos intermitentes. Não estou vendo maior número de vagas. De fato, houve uma redução no final do ano do desemprego, houve um pouquinho. Mas a informalidade está aparecendo muito, né? Pois é, a informalidade, aquilo que a gente chama da pessoa que cansou de procurar emprego, aí o índice diminui, né? E o índice de desemprego diminui, e o que está acontecendo é que está se transformando. Isso. Agora, evidentemente que sempre que a gente tem uma redução do peso dos encargos sobre o trabalho, sobre o salário, isso ajuda a aumentar o nível de emprego. Mas veja, não é um problema da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela ajuda, do ponto de vista jurídico, ao empresário ter encargos menores e uma certeza maior sobre aquilo que ele está fazendo, né? Mas o problema é que nós temos que fazer girar a roda. Não vai haver empresário, por melhor que ele seja, por mais bonzinho que ele seja, que crie empregos quando ele não precisa de empregos mais, né? Exatamente. Ele não vai criar, se ele tem 100 empregados e ele precisa de 100 empregados, não vai ser ele falar, só porque mudou a reforma trabalhista eu vou contratar 20. Para fazer o quê? Então ele precisa que essa roda da economia gire, porque senão ele não vai contratar.
Com toda certeza. As perspectivas para 2019 em relação à nossa economia, na nossa economia interna, você acha que nós estamos no início do fim da crise, finalmente? Alguns indicadores dizem isso, dizem que pelo menos nós não vamos para trás mais, né? Que vai para frente, vai, mas vai devagar. Pelo que se diz, vai demorar muitos anos, como a gente já tinha essa perspectiva, de voltar ao nível de 2014, né? Infelizmente, nós temos até 2024, pelo menos esses são os números que existem, para você voltar aos níveis de 2014. Mas a economia, de um modo geral, é importante dizer isso, ela precisa ir no caminho certo. Se ela vai com maior vagar ou com maior velocidade, isso é uma questão que seria bom que fosse com maior velocidade, mas nem sempre é. Nós estamos numa situação em que o desemprego é muito alto e também qual é a outra forma que não é o salário para você movimentar a economia? É o crédito. Ou seja, em certos momentos a economia brasileira cresceu muito porque o crédito foi facilitado. Não adiantou muito porque hoje nós temos 62 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Ou seja, tem que saber usar o crédito, né? Na verdade fica ali, você tem crédito para isso, para aquilo, você vai gastar, você fica negativado, aí você não consegue ter crédito para você fazer as outras coisas que você quer fazer a partir de agora. Comprar uma geladeira, não, você só vai comprar a geladeira no dia em que você tiver dinheiro em mãos. Sim. Então, significa que o produtor de geladeira não vai poder produzir a geladeira porque não vai ter quem compra. O produtor de geladeira, por sua vez, não vai comprar os componentes, que não vai comprar o ferro e o aço e assim por diante. Então, essa sequência toda da economia faz com que você pense o seguinte, o rearranjo dessa sequência, dessa cadeia de produção, que vai desde lá o primeiro item, muito provavelmente na agricultura ou na extração mineral, etc., até o último, que é a loja e a pessoa comprar, isso tem que ir ajeitando, que não é de uma vez. Sim. E, principalmente, ter uma perspectiva de emprego. O que eu digo, assim, com relação a esse início de governo e essa perspectiva, é que ainda não está muito claro, mas a gente espera que fique bem, é esse relacionamento entre o governo, o Poder Executivo e o Congresso. Por quê? Porque o Congresso ele tem o poder de fazer as modificações que são necessárias nas normas legais. Uhum. E, ao mesmo tempo, o Judiciário com relação ao julgamento de todas as causas. Então, se tiver esse bom relacionamento, se todo mundo quiser ir para frente, mesmo com sacrifício de uns e outros, se ninguém quiser simplesmente ficar com a melhor parte e deixar a pior parte para os demais, eu acho que tem um caminho. Porque senão todos vão afundar. É que as pessoas não percebem isso. Mas o governo federal, mais uns anos, ele não tem condições de pagar ninguém. Aí você diz, não paga funcionário público, não paga os aposentados, não paga não sei o que lá. Como é que você vai receber? Vai receber tudo na justiça e a justiça vai funcionar, não vai funcionar? Então a situação é tão insustentável que uma hora todo mundo tem que parar e falar assim, eu cedo isso, eu cedo aquilo, eu cedo aquilo. A economia funciona com confiança. Então eu imagino o seguinte, pelos números, a gente não vai voltar para trás, mas também não vai ser uma velocidade enorme, o que seria bom que fosse mais rápido, talvez 2% esse ano de crescimento, sobre uma base ruim, né? Porque já houve a recessão muito grande, então você já está crescendo sobre uma base baixa. Sim. Então até você retomar completamente. Agora, eu penso assim, como comportamento, se eu pudesse recomendar algum tipo de comportamento. Há momentos na vida em que você não consegue crescer, mas desde que você se preserve, desde que você se mantenha, desde que você corte seus custos, tente buscar novas receitas, você consegue se manter. E você consegue chegar lá na frente para crescer, para expandir, para melhorar de vida. Com toda certeza. Por enquanto, você talvez tenha que se manter com aquilo que você tem. Muita gente não chega lá. É verdade. Mas, de qualquer forma, Pedro,
penso eu que há um otimismo no ar. Sim. E esse ar de otimismo já faz bem, Sim. né? Te dá um ânimo, te dá um Sim. respiro, você consegue visualizar lá na frente, você vê uma luz literalmente no final do túnel. Sim, Isso é sim. importante, né? Para o pequeno empreendedor, para os empresários, enfim, para todos nós, né? Olha, eu digo sempre para os empresários, dou palestras de vez em quando, cursos, né? E desculpe aí se alguém vai achar ruim, porque eu vou brincar. Se você não fosse empresário que não é otimista, ele arruma um emprego público, faz um concurso e fala assim, ó, vou ganhar. Para ficar estável. Hoje nem emprego público tem mais certeza de que vai receber o salário. Exatamente. Mas você tem emprego, agora salário já é outra coisa. Então, né? A primeira condição para ser empresário é ser otimista. É ser otimista. Senão... Corajoso e otimista. Não, fazer outra coisa na vida, né? Para finalizar, qual é a chave de sucesso, Pedro? Olha, não sei se eu tenho essa chave. Eu trabalho há 50 anos, preciso continuar trabalhando, portanto, talvez não tenha tido sucesso. Mas eu digo um currículo assim, desse, como não ter sucesso, né? Mas eu digo assim, eu sou feliz no que eu faço. E acho que ajudo muita gente que também faz sucesso. Muito importante. Esse sucesso eu não traduzo simplesmente em questão monetária, em valor. Sim. Eu acho que tem que juntar o que você gosta com aquilo que você sabe fazer, com a repercussão que isso tem na sociedade. Se alguém é muito egoísta, eu digo para você, ele pode ter um caminho esplêndido durante um tempo, mas chega uma hora que ele não vai mais. Sozinho não vale nada nenhum. Então eu diria, tem alguma chave do sucesso? Eu diria, trabalhar honestamente. Sim. E sempre procurar melhorar naquilo que você faz. Então, se você é um empresário, melhora a sua empresa, melhora o relacionamento com seus funcionários, melhora o atendimento na sua clientela, melhora a sua gestão. Verdade. E tem espaço para isso em todas, não tem nenhuma empresa que está 100%, sempre 100%. Sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? A vida. Eu diria isso. Não sei se isso é um segredo de sucesso. É como a gente vai levando a vida. Exatamente. Foi ótimo, viu, Pedro? Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado para um assunto tão vasto e importante como esse. Mas, desde já, eu deixo o convite para que você volte no nosso programa, sabe? Sempre a gente tem esse papo agradável, esclarecedor, ok? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, simpatia da entrevista, e o assunto é muito interessante, e estou à disposição de sempre, os sindicatos economistas também. Que ótimo. E para você, empreendedor, que quer saber mais sobre os nossos assuntos relevantes, acesse nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube para ter acesso a esse e a outros conteúdos para auxiliar o seu conhecimento. Até o próximo programa.